Bom dia, galera! Tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho dos benefícios por incapacidade. É uma matéria que eu gosto muito e que tenho bastante demanda no escritório. Então, assim, é uma matéria que eu dava aula na pós-graduação, então eu poderia ficar falando aqui umas 15 horas para vocês sobre benefícios por incapacidade. Então, assim, existem vários tipos de benefícios por incapacidade dentro do INSS. Então, antes, esses benefícios por incapacidade, eles tinham uma nomenclatura diferente, que após a reforma da Previdência, mudou-se essa nomenclatura. Então, a gente tem aqui auxílio-doença, auxílio-doença acidentário, que hoje se chama auxílio por incapacidade temporária, por acidente de trabalho, ou auxílio por incapacidade temporária. A gente tem a aposentadoria por invalidez, que hoje se chama de aposentadoria por incapacidade permanente. E a gente tem o auxílio acidente. Então vamos falar primeiro do auxílio acidente rapidinho, porque ele é um benefício mais simples, assim, tem pouca coisa. Então, lembra que o Lula cortou o dedo lá quando ele era metalúrgico? Então ele precisava da destreza das mãos para o exercício da atividade laborativa dele. Em virtude disso, na época em que ele fez a cirurgia, tudo, ele teria o quê? Ficado em casa recebendo o auxílio doença. E aí, finalizado o auxílio doença, ele recebeu 50% do que ele recebia a título de auxílio doença como auxílio acidente, e este benefício é pago até ele se aposentar e independente de quanto ele ganhe. Seria como se fosse uma indenização pela redução da capacidade laborativa. O que mudou nesse benefício agora, depois da reforma da Previdência? Antes, o auxílio-doença ele era calculado com a média de 80% maiores salários de contribuição de julho de 94 até hoje. E era pago 91% dessa média. Hoje a média é 100% dos salários de benefício de julho de 94 até a data da concessão desse benefício. E é pago 91% do valor dessa média contributiva. Então, houve o quê? Uma redução no valor que passou a ser o quê? 50% da média, como ela é feita hoje, de 100% dos salários de benefício de julho de 94 até hoje. E antes ele cessava com a morte ou com a concessão de uma aposentadoria. Hoje, se no decorrer do caminho eu recuperar a minha capacidade laborativa, este benefício ele pode ser cortado. Ele já não é mais um benefício que a gente chama de vitalício. Ele passa pelas operações de pente fino igual aos outros benefícios também. Esse é o auxílio acidente, é uma indenização pela redução da capacidade laborativa. Então vejam que não houve perda da capacidade laborativa. A pessoa ela vai voltar a trabalhar, ela pode ganhar 50 mil reais, mas ela vai ter um acréscimo no salário dela, proveniente do quê? Proveniente da redução da capacidade laborativa dela. Já o auxílio-doença, como que ele era o auxílio-doença antes? Não importa para mim, gente, a doença que eu tenha. Por isso, nós concordamos com a mudança na nomenclatura do benefício. Porque auxílio-doença me dava a entender que o fato de eu ter uma doença geraria para mim a concessão do benefício. Quando, na verdade, não. O que gera a concessão do benefício é a incapacidade laborativa de forma temporária. Então, a nomenclatura ter mudado foi positivo. Então, o que acontece? Como que é feito o cálculo, como que era feito o cálculo do auxílio-doença antes da reforma da Previdência? Eu pegava a média dos 80% maiores salários de contribuição e fazia uma média. Dessa média, 91% do salário de benefício. Mudou muito pouco no auxílio-doença, porque agora continua sendo esse 91%, só que ao invés da média ser de 80% dos maiores salários de benefício, passou a ser o quê? 100% dos salários de benefício. Então, feita essa média, eu pego lá 91% dos salários do salário de benefício, vai dar o valor que a pessoa vai receber de RMI. E tem duas características importantes aqui. Quando eu tenho aquelas doenças especificadas em lei, que são graves e que o Ministério da Saúde ele lançaria uma portaria a cada 3 anos, mas essa portaria ela não foi modificada. Então, há muito tempo,
está em vigor a mesma portaria. Então, neoplasia maligna, HIV, espondiloartrose anquilosante, uma série de doenças, mal de Parkinson, Alzheimer, são doenças que são isentas de carência. Então, basta que eu tenha qualidade de segurado, que eu esteja em dias com a Previdência Social, que eu vou ter direito aos benefícios por incapacidade provenientes dessas doenças. E se for acidente de trabalho, também terei direito ao benefício, mesmo sem ter cumprido a carência, que são de quê? 12 contribuições, continuou tudo igual, são 12 contribuições. Aí a gente vai para uma seara da aposentadoria por invalidez. Então, a aposentadoria por invalidez, que hoje se chama aposentadoria por incapacidade permanente, é o quê? São aquelas pessoas que estão incapacitadas de forma total e definitiva para o exercício de uma atividade laborativa. Não é para a atividade que a pessoa exercia na época em que ela ficou doente, na época que ela ficou incapacitada, mas é para toda e qualquer atividade. Nesse caso, eu vou verificar também a incapacidade social. O que é essa incapacidade social? Qual que é o grau de escolaridade? O que essa pessoa sempre fez de atividade? A idade dessa pessoa, para poder enquadrar ela nessa incapacidade laborativa ou não. O que mudou? Antigamente era feito como a média dos 80% maiores salários de contribuição, 100% dessa média eu pagava tanto para aposentadoria por invalidez comum quanto para acidentária, proveniente de acidente de trabalho. Hoje a gente tem um contrassenso. Por quê? Mudou o cálculo da forma de concessão dessas aposentadorias. Então, não é mais média de 80% maiores salários de contribuição, e sim de 100% dos salários de contribuição de julho de 94 até um mês antes da aposentadoria. E aí, eu faço 60% do valor, mais 2% a cada ano trabalhado acima de 20 anos de contribuição. Ou seja, aqui teve uma drástica mudança, uma drástica diminuição do valor da aposentadoria, porque eu passei de uma aposentadoria de 100% para uma aposentadoria de 60%, mais 2% a cada 12 contribuições a partir de 20 anos de contribuição. E outro contrassenso que ficou muito ruim aí depois da reforma da Previdência. Para aquelas doenças especificadas em lei, que são doenças gravíssimas, que o rol é exemplificativo porque não houve a mudança a cada 3 anos na portaria, então se eu tiver uma doença semelhante àquela ou que me traz uma limitação tão quanto aquela, também vai ingressar nas doenças isentas de carência. Para essas doenças, o cálculo é o mesmo, 60% mais 2% a cada ano de contribuição, superior a 20 anos de contribuição. Já para as pessoas que sofreram um acidente de trabalho, eles entram numa regra diferente, que é 100% da média dos maiores, de 100% dos salários de benefício de julho de 94 até um mês antes da aposentadoria. Ou seja, se eu sofri acidente de trabalho, eu ganho 100% da média, e se eu tenho uma doença altamente incapacitante, por exemplo, um câncer, eu vou receber 60% do valor do benefício, mais 2% a cada ano de contribuição superior a 20 anos de contribuição. Esses são os benefícios por incapacidade. Outra diferença que eu quero que vocês saibam, que os benefícios que são de natureza acidentária por acidente de trabalho, a competência para o julgamento das ações é na Justiça Estadual e tem que continuar havendo o recolhimento de FGTS. Já para os demais benefícios que não são acidentários, a justiça competente para o julgamento da ação é a Justiça Federal e não há responsabilização da empresa. No caso dos acidentes de trabalho, ainda temos a estabilidade de 12 meses após a cessação do benefício. Galerinha, por hoje é só. E semana que vem vamos com mais um vídeo. Vou lançar aí no AVA para vocês as atividades e toda a matéria referente ao assunto. Um forte abraço, estou com muita saudade de vocês. Fiquem com Deus e se cuidem. Um beijo.